Saúde às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nesse vídeo vamos responder a seguinte questão: por que Jesus é chamado de Pai da Eternidade e Príncipe da Paz? Essa pergunta tem a ver com o texto de Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É um texto que consta no Antigo Testamento e remete à verdade que há no Novo Testamento. O relato começa afirmando que um menino nos nasceu, ou seja, nasceu para a humanidade. E no caso é Jesus, como atesta João 3,16, em que Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou seu unigênito Filho Jesus, para que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E assim, mesmo sendo um com o Pai e o Espírito Santo, ele assumiu a forma humana ao nascer de uma mulher, como os evangelhos revelam. E de todas as mulheres que havia na época, Maria foi escolhida por Deus, para que através do Espírito Santo ela concebesse e tivesse um filho. E assim, Maria e José foram avisados desse privilégio. E tendo nascido como um ser humano, chegou à idade adulta e após seu batismo e jejum, ele foi habitar em Cafarnaum, quando iniciou seu ministério terreno para preparar discípulos. No texto temos que o Filho que Deus, o Pai, enviou, ele nos foi dado para ser nosso intermediário para com Deus. De fato, ele nos foi dado para na cruz do Calvário salvar quem nele crê. Assim, Deus deu seu unigênito Filho por amor a nós. Isso mostra o amor e misericórdia de Deus para conosco, ao ponto de enviar seu Filho. E não foi o Pai que foi enviado, mas o Filho que foi enviado pelo Pai, no qual, através da ação divina do Espírito Santo, Maria concebeu. Em seguida, no texto, temos a afirmação de que ele teria o principado como grande responsabilidade. E essa palavra remete a um príncipe. E sendo Jesus príncipe, Deus o Pai é tido como rei. E com isso temos o texto de Apocalipse 19,6. E no manto e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E mesmo que Jesus seja tido como Rei dos Reis e também tido como Príncipe, ele é Deus, o Filho, porque ele é um com o Pai e com o Espírito Santo. Assim, Jesus como Príncipe e Filho do Pai, ele também é Rei, porque o Pai e ele são um com o Espírito Santo. No texto também é mencionado que Jesus é maravilhoso, porque realizou e realiza maravilhas inúmeras. E como conselheiro, ele é, porque seus ensinos e conselhos continuam válidos e são melhores do que qualquer outro que possa ser concebido. O texto também relata que Jesus é Deus forte, e não quer dizer que o Pai e o Espírito Santo não existam. Ele é chamado de Deus forte porque ele, o Pai e o Espírito Santo, como um, é o Deus forte e não um Deus. E Jesus como príncipe não quer dizer que seja inferior ao Pai, porque ele com o Pai são desde a eternidade. No relato bíblico, Jesus também é tido como Pai da eternidade, porque o Pai e ele são um. E embora ele seja o Filho enviado pelo Pai, com o Espírito Santo, não temos três, mas o único Deus. E como o 1 João 5,7 relata, os três são um, porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Assim, oramos sempre a Deus em nome de Jesus, o Filho, no qual o Pai com o Espírito Santo se fazem um. E no final do texto, Jesus é tido como Príncipe da Paz, sendo Rei e Deus com o Pai, e também é Príncipe da verdadeira paz, diante de tantas concepções sobre a paz que já foram criadas. Jesus mesmo em sua época afirmou que ele era e tinha a verdadeira paz, diferente da do Império Romano com a sua Pax Romana, que era corrupta e mentirosa. Assim, da mesma forma que Jesus está no Pai e o Pai nele, o mesmo se dá com o Espírito Santo. Por isso, embora Jesus tenha assumido a forma humana, ele também é Deus, o Filho enviado para salvar o mundo. Que Deus abençoe minhas irmãs e meus irmãos. Obrigado, Senhor Deus, por podermos aprender algo mais da Tua Santa Palavra.
E assim te agradecemos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos. Amém.